Olá, pessoal. Eu decidi estar gravando hoje esse vídeo para estar sanando algumas dúvidas, visto que alguns planos de aula que eu estou observando, percebo que ainda ficou algumas dúvidas quanto ao preenchimento desse plano, desse planejamento. Lembrando que nosso plano de aula do município ele é alinhado com o DC Goiás Ampliado e amparado pela portaria 19 de fevereiro de 2021. Lembrando que o nosso plano de aula, juntamente com o nosso relatório, ele vai respaldar as nossas aulas. É ele que vai legitimar as nossas aulas. Por isso, é tão importante o preenchimento desses dois documentos. Hoje, eu estarei fazendo com vocês o plano de aula da segunda fase, que é do ensino fundamental 2. É um plano de aula semanal. Lembrando que o plano de aula do ensino fundamental 1, ele é diário. Posteriormente, eu vou estar gravando um outro vídeo realizando o plano de aula do ensino fundamental 1 com vocês. Tá, voltando lá no início, né, que eu falei que a gente hoje estaria fazendo esse plano para sanar algumas dúvidas a respeito do plano de aula. Então, vamos dar início a esse plano de aula. O nosso plano de aula, ele vem aqui com o nosso cabeçalho, né, onde você vai colocar o nome da escola, o nome do professor, o componente curricular que você trabalha, no caso aqui meu, é geografia, o ano, o turno, a turma. O plano de aula, ele vem aqui, ó, competência específica. Essa competência específica é a competência do seu componente curricular. No meu caso aqui, é a competência do componente geografia. Eu coloquei aqui 1, 2 e 6. Lembrando que antes a gente precisava estar com o ser Goiás ampliado em mãos e os cortes temporais também. Mas aí o nosso superintendente pedagógico, o professor Lourivaldo, fez um trabalho assim ímpar, de excelência, um trabalho mesmo para facilitar a nossa vida, né? Ele montou aí, que eu vou estar mostrando para vocês, o descer condensado. Então, o descer condensado, ele já vem prontinho. Ele já vem com os cortes temporais, ele vem com o objeto de conhecimento, ele vem as unidades temáticas, ele vem as habilidades e ele vem aí por bimestre. Então você vai fazer o quê? Você já tem esse documento aqui em um só, já tem os cortes temporais e o DC Goiás ampliado feitinho aqui pelo nosso superintendente pedagógico, professor Lourivaldo, que é o DC condensado. Então, aqui na minha habilidade de código, eu vou colocar o quê? Código alfanumérico. Tem muito professor que está com dúvida. Ele no código aqui ele está colocando o texto das habilidades. Aqui ele vai lá nas habilidades e coloca esse texto aqui. Não precisa colocar esse texto. Ele não precisa estar colocando isso aqui. Ele vai somente pegar o código alfanumérico, Ctrl C, Ctrl V e colocar aqui. Então, aqui, ensino fundamental, oitavo ano, geografia, habilidade 2. Feito isso aqui, ele vai lá no nosso DC condensado e vai pegar o objeto de conhecimento. O que é o objeto de conhecimento? O objeto de conhecimento é o nosso conteúdo. Então, ele vai lá no DC condensado e vai pegar o objeto de conhecimento, que é o conteúdo. Ele vai copiar e colar aqui no seu plano de aula. Já viu o tanto que já facilitou o nosso trabalho? Então, feito isso aqui, ele vai para as metodologias, a metodologia e o recurso, onde também está tendo muitas dúvidas aqui nesse tópico.
tem professor que está só colocando as estratégias, né? Coloca lá só o uso de vídeo livre didático, o uso de áudio e via WhatsApp. E não é só isso. Quando eu vou fazer aqui meu plano de aula em cima da minha metodologia e recurso, eu tenho de fazer a pergunta: qual é a metodologia que eu vou utilizar para essa minha prática pedagógica? Qual é essa minha metodologia que vai trazer resultados, que vai motivar o meu aluno? Lembrando que a metodologia são um conjunto e técnicas para facilitar a aprendizagem do aluno. Então, nessa metodologia, eu posso usar uma metodologia expositiva, oral, dialogada, demonstrativa, com ilustração. Aqui dentro do meu objeto de conhecimento, que é diversidade e dinâmica da população mundial e local, diversidade e fluxo migratório da população, qual a metodologia e recurso que eu usei nessa aula? Eu coloquei aqui, iniciei com vídeos explicando aos alunos que nesta aula eles irão avaliar os problemas enfrentados pelos imigrantes ou refugiados ao chegarem a uma nova localidade. Contextualizei oralmente, apresentando aos alunos o artigo 3º e alguns incisos da Lei de Imigração 13.445, de 24 de maio de 2017. Usei o WhatsApp para gravar os áudios dialogados. Explorei junto aos alunos sobre a principal dificuldade que os imigrantes e refugiados encontram quando chegam ao Brasil. Disponibilizei o arquivo em PDF sobre fluxo migratório da população. Fiz o uso de dados gráficos. Então, aqui você vê que eu esmiucei a minha ação pedagógica. Se você pegar o meu plano de aula aqui, você consegue dar a minha aula, você consegue visualizar todo o trabalho que eu fiz em cima do meu objeto de conhecimento. Eu usei recursos, usei estratégia, usei o vídeo, usei o áudio, usei arquivo em PDF. Então, quando eu vou colocar a minha metodologia e o meu recurso, eu preciso esmiuçar todo o meu trabalho. Eu preciso demonstrar todo o caminho que eu percorri para que o meu aluno alcance a aprendizagem. Então, é importante selecionar o material que você vai usar e selecionar também os objetivos que você vai alcançar. Feito isso, eu vou preencher aqui a integração das áreas de conhecimento. Então, o que eu fiz aqui? Eu aqui na minha metodologia, eu contextualizei oralmente, eu verbalizei com meus alunos. Então, eu trabalhei a área de conhecimento de linguagem, língua portuguesa. Então, a área de integração, linguagens. O que mais que eu trabalhei aqui? Ciências humanas, né? História e geografia. O que mais que eu trabalhei aqui? Quando eu falo que eu fiz o uso de gráfico, que eu pedi para os meus alunos trazer dados, realizar um gráfico, que eu expus um gráfico, eu trabalhei com eles a questão gráfico, dados, eu trabalhei a área de conhecimento, matemática. Então, foram essas áreas de conhecimento que eu integrei ao meu componente curricular, geografia. Feito isso, eu vou para o objetivo da aula e a intencionalidade. Então, qual é o resultado que eu espero da aprendizagem do meu aluno? O que eu quero que o meu aluno faça? O que eu quero que o meu aluno aprenda, que o meu aluno alcance? Então, aí, eu sempre vou estar usando o verbo de ação, porque é sempre algo que eu espero, que eu quero que ele aprenda. Então, aqui eu coloquei compreender e refletir diversidade e os fluxos migratórios da população. Eu vou aqui para a adaptação curricular geral e específica. Lembrando que a adaptação geral e específica, necessariamente, eu não preciso
ter um aluno que seja atendido pelo ensino especial. Eu vou fazer a adaptação toda vez que eu sentir a necessidade que algum aluno tenha dificuldade na aprendizagem. Então, toda vez que eu perceber que o aluno ou a turma está com dificuldade na aprendizagem, eu vou adaptar a minha metodologia, o meu recurso. Então, aqui eu disponibilizei textos auxiliares com o uso de imagem ilustrativa. Feito isso aqui, eu vou lá para as competências gerais desenvolvidas no plano de aula. Essas competências gerais é um conjunto de direitos essenciais que os estudantes têm garantido em toda a educação, toda a educação básica. Então, quais foram as competências que eu contemplei nesse meu planejamento? Eu contemplei conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, argumentação, e responsabilidade e cidadania. Feito isso, eu vou para a avaliação desse meu plano de aula. Outra coisa também que está acontecendo aqui, muitos planos de aula estão vindo com esse tópico em branco, e é um dos tópicos de todo o planejamento, um dos mais importantes. É onde o professor vai diagnosticar se houve aprendizagem por parte dos alunos, se o plano de aula que o professor trabalhou, a metodologia que ele trabalhou, se o aluno realmente aprendeu. Então, aqui eu coloquei: a avaliação acontecerá durante todo o processo, considerando a participação, o desempenho e a colaboração dos estudantes em cada atividade proposta. Então, eu espero ter ajudado a sanar algumas dúvidas. Se ainda tem algumas dúvidas, eu me coloco à disposição para estar sanando. É só entrar em contato, que a gente está aí para ajudar, para orientar. Quero deixar para vocês também uma mensagem de reflexão para nós, enquanto professor. Não basta querer algo, você precisa ser específico. Traçar um plano para alcançar seu objetivo é comprometer-se dia após dia para alcançá-lo. Um sonho sem um plano é como um arco sem flecha, apenas uma promessa de voo vazio. Jackson Jacques. Então, assim, espero ter contribuído no dia de hoje, e posteriormente eu vou estar gravando um outro vídeo do plano de aula diário do Ensino Fundamental 1.